Então vamos lá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula aqui na Comunidade do Montanha. Eu sou o Coach Montanha e trago para você a nossa aula número 11, cujo tema é Metcon, as zonas de treinamento. Então o que é que você vai estar aprendendo comigo nessa aula de hoje? Tá? Como treinar nas zonas, né? Como escolher a melhor zona de treinamento de acordo com o teu objetivo, de acordo com a modalidade de treinamento que você pratica. Você vai conhecer também cada uma das zonas de maneira mais detalhada, como por exemplo a zona de potência neuromuscular, a zona de capacidade anaeróbica, a zona do VO2 máximo, a zona de limiar de lactato e então a zona de resistência aeróbica. Então, vamos embora direto e reto entrar na ideia de como é que a gente vai treinar na zona, como é que a gente vai escolher a zona de treinamento. Entender isso é entender que o condicionamento físico, tá? Levando em consideração o contexto da preparação física geral, condicionamento nada mais é do que uma forma de você treinar em alto nível enquanto você desafia os teus sistemas energéticos. Lembra daquela ideia dos sistemas energéticos do ATP-CP, do sistema glicolítico, que utiliza glicose como fonte principal, né, de energia, e o sistema oxidativo, que utiliza basicamente a gordura como fonte principal de energia. Então, existem essas variadas formas de classificar os sistemas energéticos, mas levando em consideração as zonas de treinamento, é importante você entender que a gente tem dois componentes que são principais para entender as características do teu treino. Um é o grau de esforço, que é um percentual, uma porcentagem da tua frequência cardíaca máxima ou do teu VO2 máximo, que é o consumo de oxigênio por minuto, né, a capacidade máxima de consumir oxigênio por minuto, e o outro componente é a duração da atividade. Sabendo disso, você consegue entender onde a gente vai estar transitando entre as zonas nessa aula de hoje. Tendo isso em vista, você vai conseguir encaixar o seu treinamento em qualquer uma dessas zonas, inclusive direcionando a linha, né, de trabalho que você vem executando para alcançar o objetivo principal. Então, simbora entrar na primeira zona, zona de treinamento de potência neuromuscular. Tá? Essa também é chamada de zona de potência anaeróbica e é uma das zonas, né, ou a zona principal para o esforço intenso, é aquela zona onde você vai estar aplicando o máximo de esforço possível dentro de uma janela de tempo inferior, né, a 20 segundos. No máximo 20 segundos você vai estar aplicando ali o máximo de potência, colocando o máximo de energia no movimento. Isso vai fazer com que você alcance os picos de potência, né, maior do que em qualquer outra zona, e também ela é a zona escolhida quando se vai trabalhar com levantamentos de peso, tanto no powerlifting, onde as cargas são altíssimas, né, para poucas repetições, como também para o levantamento de peso olímpico. Então, esse tipo de série curta e acelerada, né, vou chamar de sprint, ele dura mais ou menos de 30 a 40 segundos, levando em consideração que você, em determinadas modalidades, precisa acelerar até atingir, né, o pico de velocidade, o pico de potência. Então, dentro dessa janela, você tem um processo de uma breve aceleração e então você atinge a potência máxima. Eu trago sempre alguns exemplos, você vai perceber isso, para modalidades cíclicas e também para modalidades de treinamento resistido. Uma forma de você entender como aplicar isso dentro do teu treinamento. Então, um exemplo de modalidade cíclica, né, uma sessãozinha de treino, uma estrutura de treino que permita que você utilize, isso é no sprint, no remo ergômetro, onde você vai estar fazendo aquele remo indoor. Então, o objetivo é alcançar o máximo de potência dentro dessa janela de 20 segundos, tendo 3 minutos de descanso entre cada uma das séries que você tiver que executar. Esse descanso ele vai permitir que você recupere toda a tua estrutura do teu sistema energético do ATP-CP, tá? Do ATP com a creatina fosfato, para que na próxima sessão, na próxima série, você consiga executar com o máximo de produção de potência. Também, como exemplo de treinamento resistido, a gente tem o máximo de repetições no kettlebell swing, balançando o kettlebell, utilizando uma carga muito alta, tá, por um tempo máximo de 20 segundos. Tá? Entre 20 e 40, levando em consideração aquilo que eu expliquei anteriormente para a aceleração. E aí tendo 2 minutos de descanso entre cada uma das séries. A nossa próxima zona é a zona de
capacidade anaeróbica. É nessa zona onde você vai transportar a potência que você vinha aplicando na zona anterior, agora por uma duração um pouco maior, entre 1 minuto e 3 minutos. É nessa zona em que você vai perceber como é desgastante a manutenção da alta intensidade. Afinal, o objetivo agora é não ir mais no limite por um tempo muito curto, mas ir próximo do limite por um tempo consideravelmente maior, de 1 a 3 minutos. Então, o grande objetivo é sempre levar isso em consideração. A alta intensidade, ela é aquilo que a gente vai estar buscando dentro da zona da capacidade anaeróbica. Então, isso normalmente é treinado com séries mais longas, onde você começa a ter, dentro de uma estrutura semelhante a um HIIT, a um treino intervalado de alta intensidade, onde durante alguns momentos você vai estar mantendo essa alta intensidade all out, você vai dar tudo o que você tem, semelhante à zona anterior. Você vai dar tudo o que você tem durante essa janela de tempo de 1 a 3 minutos, e então você vai ter uma janela de recuperação, normalmente uma recuperação ativa, que favoreça esse processo de recuperação. Os exemplos que eu trago para você aqui, como modalidade cíclica, é usar air bike para executar um sprint, ou seja, uma série acelerada de 1 a 3 minutos, entregando tudo all out. Você vai colocar o máximo de energia, o máximo de potência que você conseguir produzir e manter dentro dessa janela de tempo da série. Como exemplo de treinamento resistido, a gente tem um complexo de barra, utilizando uma barra que você pode encontrar em academia ou até mesmo uma barra olímpica, caso você tenha acesso, onde o objetivo é executar 7 séries e em cada uma dessas séries você vai estar executando uma repetição do movimento do clean, ou seja, tirando a barra do chão e trazendo ela diretamente para a região dos teus ombros. Com a barra nos teus ombros você vai estar executando uma repetição do front squat, ou seja, mantém ela estável na altura do peitoral e então você vai estar agachando e aí na sequência você vai fazer um push press. Você vai usar as pernas para ajudar a empurrar essa barra para cima da cabeça. Obviamente, como o objetivo é trabalhar dentro da sua capacidade anaeróbica, você em momento algum vai colocar a barra no chão ou vai parar para descansar durante essa série. Então, por mais que sejam 7 séries de apenas uma repetição de cada movimento, o objetivo é executar esse complexo de barra o mais rápido possível, produzindo o máximo de potência possível, sem descansar em momento algum. E essa série ela vai ter essa duração que gira entre 1 e 3 minutos. Na nossa próxima zona, a gente vai falar sobre o VO2 máximo, que é, como eu disse anteriormente, a sua capacidade máxima de consumo de oxigênio em litros por minuto. Um treino para VO2 máximo, você vai estar realizando uma série que vai durar ali entre 3 a 8 minutos. E aí você vai estar usando como um medidor da intensidade, da tua frequência cardíaca, onde você pode se manter ali entre 90% a 100% da tua frequência cardíaca máxima. Ou seja, é uma atividade que vai trazer um desgaste, vai deixar o corpo cada vez mais depletado, mas por outro lado, vai permitir que você tenha um grande trabalho de melhora, não só aeróbio, mas principalmente anaeróbio. Você vai conseguir, através do treino de VO2 máximo, construir esse tipo de estímulo misto, os dois principais grupos dos sistemas energéticos. E um ponto importante é o seguinte, não vai adiantar em nada você fazer um treino que vai durar entre 5 a 8 minutos, tem uma duração próxima do limite, se a intensidade vai ser muito baixa, 75%, 80%. Enquanto você não conseguir atingir a intensidade de 90% a 100% da tua frequência cardíaca máxima, você não vai estar conseguindo ter o estímulo necessário para melhorar o teu VO2 máximo. Esse tipo de treino ele também pode ser feito através da estrutura do HIIT, só que durante essa série mais longa e de manutenção da frequência cardíaca mais alta, o grande objetivo é realmente melhorar a capacidade anaeróbica. Isso vai fazer com que essa melhora traga a melhora do VO2 máximo, ou seja, utilizar o HIIT de uma maneira mais longa também vai permitir que você melhore toda a estrutura anaeróbica, como também vai permitir que você melhore a sua capacidade de consumir oxigênio. Os exemplos que eu trago para você como modalidade cíclica é a corrida subindo a ladeira durante 4 minutos, mantendo a frequência cardíaca dentro daquilo que a gente espera, entre 90% a 100% da tua frequência cardíaca máxima. E, como um exemplo de treinamento resistido, a gente tem um EMOM, que dura 8 minutos, onde você vai estar executando 12 repetições de barbell thruster e 12
burpees. Você pode se perguntar assim, Montanha, mas o que é um EMOM? Quer dizer que a cada minuto, dentro do minuto, every minute on a minute, você vai estar executando a sequência de exercícios. Então, a cada minuto você vai estar executando 12 repetições do barbell thruster, você vai colocar uma barra na altura dos teus ombros, vai agachar e durante a fase de subida, né, a fase de ascensão, você aproveita a energia das pernas e empurra então a barra para cima da sua de maneira contínua. Assim que você acabar as 12 repetições do barbell thruster, você já vai para o chão executar automaticamente 12 burpees. Você vai perceber que é uma intensidade muito alta e é uma série muito difícil de se manter de maneira constante. Por quê? Porque em algum momento você vai estar entrando em fadiga por conta dessa intensidade mais alta. É daí que vem o grande desafio, né, do treinamento do VO2 máximo, que é a manutenção do esforço numa intensidade mais alta durante muito mais tempo. Então, nosso próximo sistema, né, nossa próxima zona de treinamento é a zona do limiar do lactato, que é uma zona cada vez mais complexa em comparação às anteriores. Por quê? Porque agora o objetivo é passar uma grande quantidade de tempo, né, normalmente em torno de 15 minutos ou um pouco mais, né, mantendo algum lactato no músculo. Isso quer dizer que essa zona vai fazer com que o teu corpo seja estimulado a produzir, né, mais mitocôndrias. Não só produzir, como aumentar a taxa de funcionamento mitocondrial. Isso vai fazer com que você consiga, através do treinamento no limiar do lactato, construir de maneira mais sólida do que anteriormente uma transposição do resultado desse treinamento para as outras zonas. Por quê? Porque quanto maior a quantidade de mitocôndrias ativas, né, e funcionais você tiver, maior é a sua capacidade de utilizar energia que vai estar armazenada ou a energia que vai estar circulando no teu corpo. Normalmente, quando o lactato ele começa a se acumular, a gente acaba não tendo muito tempo para continuar em atividade. Afinal, né, o lactato ele vai trazer aquela ideia de que o corpo da gente está entrando em fadiga e que a gente realmente vai precisar parar. A fadiga vai ser um grande sinalizador de que a gente está alcançando o limite da nossa capacidade de manutenção do movimento. Então, uma estratégia que eu trago, que você pode utilizar, é semelhante à da própria corrida fartlek. Você vai ter um momento em que você vai estar, né, se levando ao limite durante um determinado período de tempo, fazendo com que teu corpo produza bastante lactato. E quando você começar a perceber que o teu corpo está entrando em fadiga, que você está começando a perder capacidade funcional, você vai então mudar esse ritmo, fazendo com que teu corpo agora possa melhorar, né, e liberar uma parte desse lactato que está acumulado. Isso vai permitir que você consiga ficar ciclando de uma fase para outra, de um momento em que você tem muito mais lactato acumulado no teu músculo, até o momento em que você começa a fazer a limpeza do lactato. E dessa forma você vai oscilando até alcançar o tempo necessário para que você possa concluir a tua série. O objetivo é se manter dentro de uma frequência de manutenção entre 80% e 90% da tua frequência máxima. Mas assim, independente de qualquer coisa, um dos pontos para que você consiga trabalhar muito bem dentro dessa zona do limiar do lactato é perceber como o teu músculo reage. Então você vai perceber que existe uma queimação. A frequência é uma boa variável, né, que você vai estar podendo aferir durante o treino, mas a sensação de queimação muscular, ela vai dizer a você em que grau esse lactato está se acumulando na musculatura. Os exemplos que eu trago para você são da parte cíclica, né, da forma de treinamento mais cíclico, a própria corrida fartlek durante 15 minutos, mantendo a frequência dentro dessa margem de 80% a 90% da frequência cardíaca máxima e tendo, de tempos em tempos, quando a fadiga começar a se abater no seu corpo, um momento de recuperação ativa. Então você acumula lactato na corrida, na musculatura das pernas, correndo em velocidade, e então você muda o ritmo para permitir que aconteça uma limpeza. Já no treinamento resistido, a gente tem o treinamento em circuito, que pode ser feito dentro de uma academia de musculação, onde você vai ter de 3 a 5 exercícios, né, que vão ser feitos sem descanso. Você vai sair de um exercício e ir diretamente para o outro, seguido de um descanso ativo, que pode ser feito numa esteira, numa bicicleta, até uma própria caminhada ao longo do espaço da academia durante 2 minutos entre as séries, ou seja, após você completar de 3 a 5 exercícios, acumulando bastante lactato na musculatura ao treinando, você vai ter então 2 minutos de alguma atividade cíclica que contribua para a limpeza desse lactato.
E no nosso próximo slide a gente tem a zona de treinamento da resistência aeróbica, que é aquela zona normalmente conhecida como um cardio de baixa intensidade. Mas assim, não se deixe enganar por essa forma de encarar a zona de resistência aeróbica, porque ela está muito longe de ser simplesmente um cardio de baixa intensidade. Tá? O objetivo, para que você possa realmente alcançar o melhor potencial dessa zona, é se manter com a frequência cardíaca entre 60% a 70%, porque isso vai fazer com que, naturalmente, você possa estimular suas mitocôndrias a consumirem o máximo de energia possível. Então, essa também é uma forma de treinamento, uma zona de treinamento que tem uma altíssima atividade mitocondrial. Nesse caso, por forçar as mitocôndrias a trabalharem no limite possível para que elas possam estar convertendo a energia que está armazenada em energia para o teu músculo, para o teu corpo utilizar de maneira imediata. Então, os exemplos que eu trago são simplesmente uma caminhada na esteira por 45 minutos, mantendo a zona de frequência cardíaca dentro dos 70%. E como treinamento resistido, eu trago uma maratona de Kettlebell Sport, que tem uma duração de 60 minutos, porém utilizando uma carga muito leve. Você pode falar assim, caramba, Montanha, mas será que ao longo de 60 minutos treinando com Kettlebell, como a maratona a gente acaba não colocando a peça no chão, eu não vou estar acumulando lactato? Por isso que o grande objetivo é executar essa maratona com uma carga muito leve, para que o estímulo ele seja simplesmente um estímulo muito mais aeróbico. Tá certo que ao final dos 60 minutos você pode sim sentir a musculatura cansada, um pouco mais fadigada, mas o grande objetivo é que você só perceba isso após o final da atividade. Então você vai permanecer em baixa intensidade e em movimentação contínua durante 60 minutos. Provavelmente você vai estar mantendo a tua frequência cardíaca girando entre os 70 e os 75, no máximo 80% da frequência cardíaca, para garantir que você permaneça numa atividade aeróbica e que tenha uma baixa intensidade e uma longa duração. Qual é a conclusão que a gente chega quando a gente começa a entender esse processo de separação do treinamento em zonas de treinamento? Que para que você possa ser uma pessoa realmente condicionada, é importante que você seja eficiente em todas as zonas. A boa notícia é que o treinamento em zonas, ele faz com que uma zona favoreça o desenvolvimento da outra. Então, por exemplo, quando você faz o treinamento voltado para a melhora do teu VO2 máximo, você vai conseguir melhorar outras capacidades. Por exemplo, a capacidade de lidar um pouco mais tranquilamente com o acúmulo de lactato. Afinal, você tem uma capacidade de absorver e utilizar muito mais oxigênio. Então, quando você treina também a tua resistência aeróbica, você consegue ter uma zona de limiar de lactato muito mais eficiente. Afinal, você consegue fazer uma limpeza muito mais rápida desse lactato que está acumulando. Então, o trabalho em zonas, ele se retroalimenta. Uma zona favorece o desenvolvimento e o alcance potencial máximo das outras zonas. Tendo isso em vista, é fácil entender que quando você organiza seu treino de condicionamento metabólico, seu treino Metcon, de uma forma direta ou indireta, usando as zonas, você consegue alcançar resultados cada vez mais sólidos em relação a emagrecimento, hipertrofia ou até mesmo resultados esportivos em geral. E chegamos ao nosso resumo dessa aula, a parte 2 da nossa aula Metcon anterior. Eu trago para você a grande ideia de que existem os dois principais componentes do condicionamento, onde um deles é o grau de esforço, aquele que você vai estar aplicando e se relaciona diretamente com as cargas que você vai estar trabalhando, com a tua capacidade de absorver e utilizar oxigênio, teu VO2 máximo, e também a tua frequência cardíaca e a duração. E levando em consideração cada uma das zonas, a zona de potência neuromuscular, ela é treinada dentro de uma janela de 20 segundos, onde você vai dar tudo que você pode dentro desse tempo, então é all out. A zona de capacidade anaeróbica, você vai estar treinando de 1 a 3 minutos, também dando o máximo que você pode, então a intensidade é all out, você vai entregar tudo que você pode dentro dessa janela de tempo. A zona de VO2 máximo, ela já tem uma duração um pouquinho maior, você vai treinar de 3 a 8 minutos, tendo uma intensidade base de 80% a 90% da tua frequência cardíaca máxima. A tua zona de limiar de lactato, ela vai estar trabalhando com você em torno de 15 minutos ou até um pouco mais, acumulando e resistindo ao lactato que está sendo acumulado
no músculo. Então é um trabalho de acúmulo de lactato, resistência ao lactato que está ficando acumulado na musculatura e então a limpeza desse mesmo lactato. E já a zona de resistência aeróbica, ela é uma zona de longa duração, ou seja, de 15 minutos ou mais, né, tendo como base uma frequência cardíaca de 60 a 70% para garantir uma intensidade constante, né, considerável para que você não se perceba em fadiga nem tão cedo. Então ela é muito mais durável. A zona de resistência aeróbica é aquela que permite que você faça atividades de ultra endurance, ou seja, você consegue passar horas e horas e horas em atividade se você alcançar a intensidade correta. Eu quero agradecer por você ter estado comigo aqui nessa aula e espero que esse conhecimento do treinamento em zonas ele possa favorecer o teu ganho máximo de resultados através de treinamentos metabólicos. Como eu disse anteriormente, essa aula ela se conecta com a aula número 10, a aula anterior, que também envolve treinos de condicionamento metabólico, o Metcon. Então eu espero que você possa realmente estar colocando em prática e caso você tenha alguma dúvida, caso algo não tenha ficado claro o suficiente, eu espero que você escreva aqui embaixo para mim, faço questão de te responder e tirar todas as dúvidas. Valeu, falou, tamo junto e até a próxima aula.